Professor, agora eu queria lhe perguntar uma curiosidade. É verdade, que, como dizem por aí, as más línguas, né, me contaram que o senhor gostava mais de matemática do que de língua portuguesa. É verdade? É verdade. Eu tinha, assim, uma inclinação especial e a vontade de um dia ser engenheiro. Olha! E como fui criado por um tio-avô que era da aeronáutica, a minha ideia era ser um engenheiro aeronáutico, não é? Mas acontece que me sobreveio a miopia e o resultado é que aí eu não poderia ser piloto automaticamente, esse sonho. E como precisava... Você queria ser piloto? Não, eu queria ser engenheiro aeronáutico. E naturalmente, se eu fosse piloto, eu teria que ir para a aeronáutica. E se eu fosse piloto, eu precisava de uma vista realmente uma vista bem boa para isso. Sim. Então, e como eu precisava dos dinheirinhos para comprar livros, não é? O que é que aconteceu? Eu comecei a dar aulas particulares. E coloquei aulas particulares de matemática em primeiro lugar, português e latim. Mas acontece que só me apareciam alunos de português e latim, não de matemática. Por sinal, parece que eu só tive um aluno de matemática nessa minha trajetória de professor particular. E o resultado é que comecei a estudar mais para poder ensinar melhor aos alunos que me procuravam, e o resultado é que acabei me apaixonando por este fenômeno extraordinário da criação humana, que é a língua e a linguagem como meio de comunicação. Bacana, legal. É porque eu confesso que falou em matemática, eu fico meio tensa, assim. Eu não sou muito fã dos números, não. Né? Já meu marido é diferente. Inclusive, ele é piloto de aeronáutica, né? Mas é bom que a gente se complementa. Ele com a matemática, né? Tem grande facilidade, mas fala a língua portuguesa muito bem. Né? Então, eu vou para a próxima pergunta, professor. Nessa questão de gostar de matemática, gostar de língua portuguesa, que a gente vê que por vezes os alunos ou gostam de matemática e não gostam de língua portuguesa, ou então gostam de língua portuguesa e não são muito chegados à matemática. Por que o senhor acha que tem tanta dificuldade? Por que as pessoas em geral costumam falar a língua portuguesa é muito difícil? Olha, acontece que uma língua nunca é difícil, ela é rica. Ela é rica. Uma língua nunca é difícil para o homem, porque foi o homem que criou a língua. O primeiro gramático da língua portuguesa dizia que os homens fazem a língua e não a língua os homens. De modo que você não iria criar um instrumento de comunicação com o seu semelhante que lhe desse trabalho e fosse muito complicado. O que ocorre é que a língua portuguesa, como outras línguas, é uma língua riquíssima. E a riqueza também atrapalha. Se você, por exemplo, é uma pessoa pobre e que de manhã, para sair para trabalhar, abre o seu guarda-roupa e lá você só encontra um terno ou um vestido, você não tem problema, pega aquele e sai. Mas se você é uma pessoa mais bem abonada e quando abre o guarda-roupa você vê diversos ternos ou diversos vestidos, não é? Pelo menos mais de um, aí para você fica a dúvida, meu Deus, o que é que eu vou usar hoje? A semana passada eu usei tal vestido, ou usei tal terno, então para não repetir eu vou usar outro terno. Então o que ocorre é isso, é que uma língua sendo muito rica, ela oferece muitas oportunidades de opção, e a opção às vezes complica a pessoa, não é? A pessoa fica na dúvida. E é curioso que esse guarda-roupa é um guarda-roupa que atende também não só a você ter mais de um, mas também a necessidade do dia a dia. Se você abre o guarda-roupa e vai escolher uma roupa para um dia em que você só sai de casa para o trabalho e do trabalho para casa, você usa um tipo de roupa. Mas se você,
entre a casa e o trabalho. Ao terminar o trabalho, você vai a um cinema, vai a um teatro, vai a uma recepção, vai a um chá de panela, etc. O que é que vai acontecer? Você aí já vai colocar na roupa o compromisso de ela ser mais adaptável para aquele momento. Sim. Então já vem o problema da escolha. Então o problema na língua é que é uma língua rica e oferece a dificuldade de escolha, aquilo que os franceses chamam de l'embarras du choix, quer dizer, o embaraço da escolha. Se você só tem uma, você não se embaraça, mas se você tem mais de uma, aí é a coisa. Por outro lado, a língua fica complicada porque muitas vezes o professor não ensina língua, ensina gramática, ensina teoria. E acho que só a gramática, isso é muito importante. E só a gramática é suficiente. Não é. É como, por exemplo, se você fosse tirar a sua carteira de motorista e o instrutor, em vez de ensinar a você a dirigir, ensinasse a você o que é um motor de carro, o que é que ele faz, como é que ele desenvolve, não é? O problema dos pneus, o problema da mudança, etc, etc. Não, você vai para a escola para aprender a língua e não para aprender a descrição gramatical. Então muitos professores acham que é muito mais importante você ensinar ao aluno o que é um substantivo, só a regra, não é? Nomenclatura, conceito, né? Do que você chegar e mostrar ao aluno que o substantivo pode ser empregado dessa ou daquela maneira. Então, na realidade, o problema é esse. Por outro lado, a universidade ensina a teoria, mas o professor, dentro de sala de aula, para os alunos de ensino elementar ou ensino médio, não é? O professor tem que ensinar como se usa a língua e não como se descreve a língua. A descrição pertence ao professor. Agora, o uso da língua é a capacidade que o professor tem que desenvolver no seu aluno. Para isso, você não pode ter turmas numerosas. Você pode ter uma turma numerosa no exercício de leitura, mas no exercício de redação, você precisa de uma turma menor, porque você tem que dar atendimento a... E a individualidade, né? Tem que fazer um estudo individualizado para isso aí. De modo que as turmas numerosas, o que normalmente ocorre, as turmas numerosas dificultam o trabalho do professor. Por outro lado, não existe uma filosofia educacional para a orientação dos professores, porque o aluno muda de professor todo ano. Ora, então o professor do segundo ano planta o seu sistema e no terceiro ano ele vai colher aquilo que ele plantou. Mas o que é que ocorre? Quando o aluno sai de um professor que plantou para no ano seguinte colher aquilo que ele plantou em matéria de redação, de uso da língua, de conhecimento da língua, o aluno passa para outro professor, que vai ter naturalmente a sua didática especial, que vai tentar plantar para colher no quarto ano, mas o aluno no quarto ano muda de professor. Então o ideal seria que os colégios organizassem os seus horários de maneira tal que um professor tivesse 2 anos na mesma turma, porque no primeiro ano ele plantava o seu sistema, para que no segundo ano, com o sucesso dos alunos, ele colhesse os resultados. Um acompanhamento maior, né? Então isso é muito importante. Ora, e essa mudança de visão acaba deixando o aluno desinteressado, porque ele diz, bom, não adianta eu me especializar ou eu aprender isso, porque no ano seguinte eu vou ter outro professor
professor que vai me exigir outro tipo de informação. E aí... E acaba que o desenvolvimento fica esvaziado, né? Então é preciso que as escolas tenham também uma boa orientação pedagógica para que o professor tire proveito. Então o professor sabe que aquilo que ele vai ensinar no ano, ele não vai colher no ano seguinte. No ano seguinte ele vai pegar outra turma que veio de outro professor, com outra orientação, com outra sistemática, e isso causa o desinteresse do professor em ensinar e do aluno para aprender. Sim. Ok, vou finalizar este bloco aqui, mas já mais perguntas com o ilustre professor Evanildo Bechara.